Olá a todos, vamos falar hoje sobre complexos. O que são os complexos na teoria junguiana, por que os complexos são tão importantes para Jung, e vamos analisando o livro, a Teoria Geral dos Complexos, que Jung escreveu, já tem muito tempo, e vamos falar hoje sobre complexos. O que são os complexos, que é um conceito central na psicologia junguiana. Vamos usar o meu livro como base, que é o livro da psicanálise e vidas passadas, porque eu fiz uma análise detalhada desse texto do Jung, eu analisei por completo. Oi, Raquel, tá aqui. Oi, Adriana, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Você tem aí o livro? Porque eu não trouxe aqui comigo. Tem sim, Só para mostrar, tem sim. né? Para mostrar, porque eu acabei de falar sobre o tema, né? E sobre esse livro, porque eu coloquei Psicanálise e Vidas Passadas. Eu fiz uma análise detalhada do texto de Jung, porque ele nem sempre é compreensível. Ainda mais, muitas pessoas acham Jung difícil, porque ele cita muita coisa, ele fala em um linguajar que não é nem o nosso mais, né? E ele conversa muito, porque Jung está preocupado em não deixar nada como óbvio, não assumir nenhum conceito, nenhuma compreensão, nenhum tipo de pensamento dado como adquirido, mas analisar cada coisa para entender de verdade do que estamos falando, né? Exatamente. Eu posso, Tá. inclusive tem um capítulo muito interessante, que é o terceiro capítulo, né, Adriana? É, vamos falar dele e vamos dividir em duas vezes, porque ele é um capítulo muito longo, porque é um capítulo que abraça, né, que inclui todo o texto de Jung sobre a teoria geral dos complexos, tudo. Então, o que eu fiz? Eu peguei cada parágrafo e eu traduzi numa linguagem compreensível e aos poucos eu vou tirando conclusões que me servem para o restante do livro. Eu queria adicionar, eu queria falar uma coisa. Jung chamou a própria psicologia de psicologia complexa. Então, a psicologia analítica, a psicologia de Jung tem vários nomes. Um deles é psicologia analítica, um deles é psicanálise, sim. Um deles é psicologia complexa ou psicologia profunda. A psicologia complexa é o nome que Jung deu à psicologia dele, porque os complexos são centrais. Freud dizia que a via régia para chegar ao inconsciente são os sonhos. E Jung diz que não, são os complexos, não é os sonhos para Jung. Você gostou da ideia? Gostei. É, Pois é, porque então as pessoas, a gente conhece bem os sonhos, assim, pelo menos de maneira geral, né? Complexo já é um termo mais complexo, né? exato, assim. Não se fala, sim, todo mundo sabe alguma coisa, né? Se fala dos sonhos, os complexos, não. Então é isso que a gente vai fazer nessa live e na próxima, não sei, acho que 2 ou 3 no máximo, a gente destrincha esse texto. Então, por onde vamos Sim. começar, Raquel? Eu acho que é bom a gente começar pelo primeiro parágrafo do texto de Jung. É. Você, em sequência, vai explicando, né? Vai assim, colocando mais detalhes e facilitando o entendimento. Uhum. Então, ele fala, por exemplo, nesse parágrafo sobre a psicologia moderna e a física moderna, né? Você quer que eu leia o parágrafo ou eu melhor, Esse primeiro começa com a pesquisa psicológica, pode ler. posso ler? Assim, a psicologia moderna tem em comum com a física moderna, ele associa os dois, né? O fato de que seu método goza de maior significação intelectual do que seu objeto. Isto é, seu objeto, que é a psique, é tão profundamente variado em seus aspectos e tão indefinido e ilimitado que as definições dadas a seu respeito são forçosamente difíceis e até mesmo impossíveis de interpretar, ao passo que as definições estabelecidas pelo modo de observação e pelo método que deriva dele são, ou pelo menos deveriam ser, grandezas conhecidas. E aí você explica na sequência, né? Mas não sei se você quer explicar ao vivo.
Desculpe, Jung está ele faz várias vezes a referência à física moderna, porque ele está em plena física quântica, né? Tanto que ele escreve, inclusive, um livro com o Pauli, que era um físico quântico que ganhou o prêmio Nobel. Então, a física quântica foi, como todo mundo sabe, né, e ainda é uma grande descoberta no nosso processo de conhecimento. E é tão complexa, porque a física quântica, diferentemente da física newtoniana, ela observa e trabalha, estuda grandezas mínimas. A física quântica, a física newtoniana explica por que essa caneta cai. Trabalha com objetos grandes, visíveis. Então, a primeira coisa que eu acho importante aqui é que a gente perceba que a psique não é uma grandeza, uma coisa facilmente definível, né? Então, isso ele está querendo dizer, gente, vamos pensar vamos tomar uma distância, assumir uma distância da psique, porque a psique, inclusive, é a psique é quem estuda a própria psique, né? Porque quem está falando agora é uma pessoa com uma psique, que está falando sobre a psique. Então não é sempre fácil de interpretar isso tudo. Não tem o que eu estou escrevendo aqui além disso, mas não tem não tem fórmulas claras. A gente tem que saber disso. A gente não pode abordar a psique como se fosse uma coisa, né? Assim como a gente não aborda a física quântica dessa maneira. E requer uma atitude diferente do observador. E não só, eu não sei se eu falo isso aqui, mas na física quântica, uma das grandes descobertas dela é que o observador influencia o objeto observado. Então não existe uma observação na qual o observador não está incluído. E isso na psique e em todos os estudos da psique é evidente. Sim, e uma outra coisa que tem na sua explicação é que é tão difícil identificar a psique que os comportamentos que melhor evidenciam a psique são as patologias, né? Sim. Sim, isso daqui é essencial. A gente poderia fazer a live inteira só sobre esse parágrafo, porque ele diz que a gente não sabe o que é a psique. Não sabemos. E então tem que tomar, portanto, muito cuidado com as definições, com as explicações que resumem e que querem ser exaustivas. Tem que tomar muito cuidado. Então, quando a gente observa a psique, faz psicologia, a gente não observa a psique como uma entidade. Não sei o que é a psique. Não temos como saber. Nós sabemos o que aparece dela. E a primeira coisa que aparece são as patologias. É interessante, tem uma frase que diz assim: a psique existe quando se manifesta e a percebemos, ou seja, quando nos dá problema. Quando nos dá problema. É muito importante, exatamente, porque senão você nem percebe, né? E aquela coisa que tá tudo bem, tá tudo sempre calmo, que são fórmulas para não perceber, né? E você diz também que Jung não faz metafísica, né? Exatamente, é muito importante isso. Metafísica quer dizer quando a gente estabelece, por exemplo, define o que é a psique. Como que eu vou definir o que é psique? Ou mesmo espírito, de alguma forma. Como que eu vou definir psique? Se eu defino psique, quer dizer que eu tenho um controle cognitivo sobre ela. Ou seja, eu posso vê-la, saber mais ou menos o tamanho, eu sei que cor tem, que tem dentro, o que tem fora. Não temos como fazer isso. Jung é um cientista, no sentido mais puro do termo, que é o que um psicanalista deve ser, que vai apreendendo a realidade a partir da observação da realidade. Uma observação que é sempre questionada também, né? É uma observação crítica, uma observação que inclui o observador, inclusive.
né? Senão, sim. como não tem uma coisa que eu possa olhar para, ainda mais com os assuntos relacionados à psique, não tem como eu olhar para fora um fenômeno que tem a ver com psique, que, portanto, são todas as relações, portanto, também são todas as nossas experiências, né? Porque nós experimentamos o mundo a nós mesmos e aos outros através da nossa psique, sem perceber, sem considerar como eu estou olhando para a coisa, como eu estou olhando pelo que eu sei e como eu estou percebendo por mecanismos mais profundos. Então, fazer metafísica é já definir, você sente isso, então é isso, isso, isso. Esse é o fenômeno. Até as patologias viram metafísicas, né? Porque a pessoa vira presa, se torna presa, né? E prisioneira de uma patologia que vira já tem uma definição e que ela carrega o resto da vida. Jung não, ele observa, ele traz conclusões que depois ele questiona eventualmente se precisar, como qualquer ciência. A ciência progride assim. A gente observa, a gente faz perguntas para a natureza, é isso que se faz. Se pergunta, né? Porque a gente chega, a observação já é o momento de perguntar. Eu estou perguntando, porque eu venho com uma pergunta, eu quero saber alguma coisa, isso é uma pergunta. Eu estou olhando numa direção, quero saber como, não sei, no caso de um sonho, eu quero testar uma hipótese, que é uma pergunta que eu estou fazendo. Então, o cientista que está, o naturalista, a pessoa que está, o botânico, o biólogo, ele está olhando quando faz pesquisa com uma ideia. E ele vai testar, não tem como não fazer isso. Essa ideia não pode virar preconceito quando eu tento forçar ao que eu vejo dentro da minha ideia. Isso é preconceito. E eu não obtenho nenhum conhecimento novo. Mas quando eu tenho uma ideia como orientação, porque é a última, vamos dizer assim, a última ideia que eu construí no meu processo de conhecimento, portanto, tenho que partir de lá, né, dessa interpretação, aí a realidade me dá uma resposta que pode ser contraditória, que pode ser ambígua, que pode me contradizer naquilo que eu acho. Então, eu vou trabalhar isso. Isso é empirista. Jung é um empirista, ele fala isso mais de uma vez. Ele toma sempre muito cuidado em não fazer metafísica, assim como Freud, a propósito. Ele tinha muito medo de cair na religião, por isso que de certa forma, ele baniu Jung com o seu simbolismo que com a mitologia esbarrava no religioso. Assim, Jung tem muita precaução o tempo todo de avisar que ele não está fazendo metafísica. E Jung trabalhava, né, com hipóteses, Adriana? Ele Sim tem ou uma não? mentalidade que é cientista, que é isso, de trabalhar com hipótese, que é o que a gente faz. É a abordagem dele, entendeu? A abordagem dele é assim. Então, ele vai observando e coletando muitos dados para conferir. E como ele tinha lido muito, ele conhece muito bem filosofia e metafísica e tinha estudado muito, então isso nos ajuda a observar os fenômenos, a prestar atenção em detalhes, em coisas, né, que uma pessoa que não tem conhecimento não prestaria. Então a hipótese é um modo de falar, mas de uma atitude que ele tinha naturalmente. Sim, exatamente. E, bom, eu posso ler o próximo parágrafo? Você vê, a pesquisa psicológica parte destes fatores empírica e arbitrariamente definidos e observa a psique à luz das alterações que se verificam nessas grandezas. Eu li eu mesma, porque é isso, Uhum. são fatores empíricos que a gente observa, arbitrariamente definidos, porque a gente pode usar diferentes pontos de referências para entender um fenômeno, não necessariamente vinculados a uma teoria, assim, a um código de normas. Inclusive porque ele está... É importante fazer um parênteses aqui. Ele chegou nos complexos pelo teste, né, pelo experimento de associação que ele criou. Nessa experiência de associação, ele falava palavras para as pessoas que são arbitrárias. Assim, qualquer palavra.
Não tem não tem uma coisa específica, tipo, ele está trabalhando com esquizofrênico, que fala muito sobre o sol, o mar e a lua. Não é por isso que ele vai escolher palavras sobre esse tema, não, muito pelo contrário. Então, são várias, né? E é importante que eu falo, tem que abrir muito leque, porque pode ser que a resposta da vida, da natureza, do outro, do sonho, venha de um lugar que você não imagina. Então, é importante abrir, né? E ficar... E aí você faz, olha, alterações. Ele está falando do experimento de associações aqui. Fala. O psíquico aparece, por conseguinte, como uma perturbação de um provável modo de proceder exigido pelos respectivos métodos. O princípio deste procedimento é com Granus Salles, aquele das ciências naturais em geral. É isso, tem uma perturbação. Isso aqui ele está falando dos experimentos da associação de palavras. A perturbação quer dizer que você não reage de uma forma esperada, tem uma variação. A perturbação pode ser um tremor, pode ser um suor, pode ser a pessoa gaguejar, pode ser a pessoa demorar mais, pode ser a pessoa se atrapalhar, falar uma palavra depois falar outra. Tem uma perturbação, é um sinal. Uhum, exatamente. É. Então, aí ele tem uma remetência à energia psíquica, né? Como você disse ali, Sim, disso. sim. Remete à energia psíquica, que a gente vai ter que falar sobre só isso separadamente, mas a energia psíquica também se reconhece pelas alterações, que são manifestações e intensidades. Eu quero frisar porque hoje nós temos como adquirido pensamentos, conceitos que não são, na verdade, de fato digeridos, não foram digeridos. Quando o Jung fala, ele está assim, olhando uma pessoa. Ele não está supondo nada sobre a pessoa, não está supondo nada. Ele está observando e aí está aplicando o método, por exemplo, das associações, está fazendo pergunta. Isso pode ser sem método de associação, pode ser dentro de uma conversa normal. Quando a Né? Você está falando do pessoa não lembra, né? quando a pessoa não lembra ou fica perturbada com alguma coisa. É quando a pessoa tem imagina pequenas alterações. É aí que você percebe o psíquico. Que não é o racional, por exemplo, que está falando, no caso, né? Está Sim, respondendo, está conversando, mas tem alterações. É isso, esse olhar fino. E a exato. energia psíquica, a energia vital, que é a energia psíquica, é a libido para Jung, também se reconhece como que se reconhece a energia, porque tem uma manifestação, na física temos uma manifestação no calor, o calor é uma manifestação de energia, e temos uma intensidade, muito pouco, e aí depois esfria aqui e acontece alguma coisa lá. Chove e a água evapora, tem essas alterações, são alterações, e assim também com o psíquico. Sim, manifestações e intensidades. E aí tem a pergunta, como proceder nessa pesquisa, né? Sim. Sim, porque tem a questão de ser científico e usar o bom senso. Então, a importância de usar um método que nos permita compreender os fenômenos. Então, esse método que eu estou explicando o que eu estou explicando é o método junguiano, que é de observar o fenômeno. Claramente, nós temos uma bagagem e precisamos fazer com que essa bagagem não nos influencie demasiadamente. Portanto, abrir o leque. E lembrar, como eu digo aqui, que é um campo de conhecimento muito estranho à psicologia. Porque temos uma psique, que é do pesquisador, que está estudando outra psique, que pode ser a própria e a do outro. Então não tem como ser uma equação, não tem como ser exato, né? Não Um método pode ser exato, exata. assim. Então, é o que é Montefoschi, como diria Montefoschi, na psicologia, que no caso é psicanálise, porque a gente trabalha com psicologia profunda, o sujeito e o objeto são a mesma coisa.
É isso que eu acabei passando, mas a psique não é um objeto, estritamente um objeto. Ela não é, né? Ela flutua. Ela é também o sujeito que fala. E esse sujeito que está consciente de si e que está estudando a própria psique, vai uma hora descobrir, como a Montefoschi mostrou, que a própria psique também é sujeito. Mas isso é uma outra conversa. É para o próximo capítulo. Aqui é importante a gente trabalhar com, a gente, assim, falar um pouco mais sobre o complexo, porque ele é o que foi descoberto por Jung como é um núcleo que atrai a libido, a energia vital, e atrai, portanto, por exemplo, quando uma pessoa, por exemplo, né, quando uma pessoa responde a vários tipos de perguntas, por exemplo, tem um leque de possibilidades, de perguntas, de assunto, e a pessoa leva tudo para um ponto. Responde sempre de um jeito que leva para um determinado núcleo, né? Um tópico. Pode usar palavras um pouco diferentes, pode usar, mas tem um tópico. Então, o complexo está vinculado a um tópico de fundo, que é uma área, por assim dizer, da psique, que está inconsciente, a pessoa não tem noção, mas que se manifesta nessas alterações. É bem sutil, né? É muito sutil, porque é o único jeito de trabalhar com a psique. A psique, né, é um objeto de estudo muito sutil. Então a gente tem que sempre ter esse olhar, tomar muito cuidado em chegar em conclusões rápidas, né? Porque é cômodo às vezes, né? Ou usar fórmulas, né? Sim, E, sim. e aqui ele já está começando a falar sobre a disposição da pessoa, ou seja, a pessoa tem que estar, a disposição é a abertura ou não, a postura da pessoa diante do caso do experimento. E pelo menos a consciente, né? Sim, sim. O método influencia o resultado. Isso, muito importante. O método influencia o resultado, porque o método é uma forma de abordar o conhecimento, de chegar até ele, de aprender as coisas, né? O método é o caminho, como se diz, né? O método é o caminho. Como que eu vou chegar a esse conhecimento? Então, a forma como eu abordo, como eu uso, os instrumentos que eu uso para para produzir conhecimento, altera o resultado. Se eu tenho se eu tenho um método que limita a quantidade de informações que eu tenho, que eu posso extrair de um fenômeno, eu estou me limitando, eu estou tendo um método de conhecimento limitante. Agora, por isso que é importante manter sempre essa mente aberta e ficar observando. Porque a gente está diante com a psique do desconhecido. Como a gente falou antes, não é um objeto que eu sei identificar. Então, eu vou precisar desenvolver um olhar muito sutil para ver as alterações. Eu só posso perceber alterações. Não tem como eu perceber a entidade, assim, a coisa em si. Uhum. E daí depois dizer, fulano é um atleta, sei lá, é por isso que ele é forte, por isso que ele tem resistência. Não, com a psique não é assim. Com a psique eu tenho que observar as alterações diante de situações normais para tentar inferir o que tem, o que é. Sem nunca saber exatamente, sem nunca ter uma conclusão definitiva, porque também não tem fronteiras. Não posso estabelecer uma fronteira para a psique, né? Eu não sei até onde vai. E até em profundidade também, eu não tenho como saber. Então, eu só posso coletar dados, construindo teorias com eles, teorias que eu vou ajustando, vou elaborando, vou transformando conforme novos dados. Isso quer fazer ciência. A ciência se faz assim. Eu não fico apegada a um resultado, porque eu fiz essa pesquisa, cheguei a esse resultado que é correto, mas ele vai me dar um recorte.
Seria como pesquisar um universo, né, da psique, Sim, um universo. sim, sim, sim. É uma pesquisa potencialmente infinita. Assim, a priori, pelo que a gente sabe, infinita, porque não temos um fim. E é por isso, eu queria sublinhar isso, que a gente chama esse curso, a formação, de psicanálise. E isso a Montefoschi frisou essa forma de enxergar, porque realmente, assim, tem uma física só, temos uma literatura só, temos uma filosofia só, temos várias vertentes em cada ciência. Temos uma química só, mas não quer dizer que tem uma teoria só na química. É um processo constante de evolução, assim que é o conhecimento humano, o progresso humano se faz assim. A psicanálise é uma ciência, ou seja, uma abordagem de conhecimento que se funda na observação e não em conceitos dogmáticos que são da filosofia ou da religião, né? Ou em metafísica ou em dogmas, né? E vai descobrindo coisas. E como disse Freud, a filosofia, a psicanálise é trazer o inconsciente para a consciência, a gente continua fazendo isso e vamos descobrindo sempre mais coisas. Então, é uma psicanálise só, tem várias linhas, né, de trabalho, de interpretação do que se vê e de método para chegar ao que se vê, né? Uhum. Mas é uma área de conhecimento que é única, é uma só. E, Né? e o método seria esse óculos, assim, essa forma como se olha para o fenômeno, né? Como Como se você olha escreveu aqui. para o fenômeno, como se aborda, e no caso como a Montefoschi explica, a abordagem junguiana, esse método empírico de Jung é um método também dialético, porque ele entra em contato com a realidade ao observá-la, observando também a si próprio enquanto observa, porque é isso que um psicanalista faz, porque ele tem que saber das próprias limitações, conhecimento, ou preconceito, o que for, e ele está sempre aberto a reavaliar o que ele descobriu. Então, ele não cria conhecimento fixo. É por isso que Jung falava, graças a Deus eu sou Jung e não sou junguiano. Porque quando você é junguiano, né, aí você tem que seguir Jung. Quando o cerne de Jung é um processo de individuação de Jung. É Apesar que a gente bem mais amplo do que a gente, né? é. Agora, tem uma coisa aqui que é importante dizer. Olha, nas experiências aqui, isso tem se verificado nas experiências a questão dos complexos de tonalidade afetiva, que é uma coisa que Jung fala muito. O que é tonalidade afetiva? A tonalidade afetiva é uma reação emocional barra afetiva, que é uma reação que pode ser só emoção, ou o afeto. O afeto, para Jung, é uma percepção que fica no limiar entre a emoção, que você sente a emoção, tô alegre, é uma emoção. O afeto, ele atinge também o corpo. Também a alegria atinge o corpo, mas é um viés pelo qual você está olhando, que é entre o somático e o psíquico. Então, o complexo, eles têm uma tonalidade afetiva, eles alteram o teu estado físico. Te fazem suar, te fazem sentir calor, frio, te fazem chorar. Você pode não saber por quê. Tremer. Tremer. E provocam também emoções, né? Junto. Esse conjunto. Então, emoção de todo tipo: medo, raiva, dor, tristeza, tudo. E nós observamos. Observamos. Então, quando é que ele fala? É muito importante como que eles foram descobertos, né, os complexos. Pelas associações de palavra, em que Jung percebia que as palavras que eram ditas, como palavras estímulos para a pessoa, para o paciente, podiam ser respondidas com muita demora. A pessoa não conseguia ter uma palavra na ponta da língua. E isso ele descobriu quando ele trabalhava naquele hospital, né? No Burgosli. Sim.
E foi lá que ele começou, inclusive sem Freud. Ele conhecia Freud de texto, de ter lido Freud, mas ele não tinha relação com Freud. Esse foi o caminho de Jung. E isso é muito interessante, porque mostra como o processo de descobrimento do campo da psicanálise já estava acontecendo. Não é que Jung era um discípulo de Freud. Jung nunca foi um discípulo de Freud. Jung estava trabalhando já, porque estava no ar, isso estava nos tempos. E vários autores e médicos do tempo já ajudaram, que nós não conhecemos, né? Não são geralmente conhecidos, mas eles todos contribuíram para a psicanálise surgir. Então, essas palavras que não veio, por exemplo, eu falo mar, eu falo sol, ou água, pum. Se demorar, é porque tem alguma coisa que está mexendo dentro de mim. Então, Jung fazia uma lista, assim, de 200 palavras, muitas palavras. E aí, a pessoa tinha uma espécie de pulseira que media o batimento cardíaco. E tinha a percepção da sudoração, por exemplo. E aí ele foi observando e medindo o tempo de resposta. Aí depois, se você faz isso, a gente fez, eu adoro esse exercício, porque você faz isso e depois você vai pegar todas as palavras que tiveram um tempo de resposta mais longo e e as respostas também que você vê de físicas, né, e emocionais. Aí você junta todas essas palavras como se fosse um quebra-cabeça. Você não tem todas as peças do quebra-cabeça, mas você tem algumas peças. E aí você... Hein? Pistas. Pistas. E aí você vai começando a juntar, porque elas têm relação, elas todas têm uma relação entre si. E essa relação não é visível, necessariamente não é explícita, assim, não é óbvia, mas ela existe. Então é um trabalho, como você mesma fala sempre, né, de Sherlock Holmes. É um trabalho de Sherlock Holmes. São pistas, e aí você tem que... É claro que alguma coisa já vai dar para entender, mas você tem que tomar cuidado para não chegar a conclusões óbvias, assim, banais. Óbvias porque banais, né? E aí, através disso, Jung foi descobrindo que existe como se fosse uma força de gravidade na psique, que está desconhecida a todo mundo, inclusive a pessoa, que está atraindo algumas palavras que têm significado que tem a ver. Só pode ter a ver, né? Sim. Então isso aqui é um método empírico, isso aqui é aplicar um método empírico, é ficar observando e usando a cabeça e tentando montar as peças e voltando para a realidade para conferir hipótese, né? Possibilidades de interpretação. E isso ao mesmo tempo usando a própria psique. Olha que complexo, né, Adriana? Olhando a própria psique, exatamente. Ao mesmo tempo, olhando a própria psique, porque a psique precisa de uma constante autoobservação. Jung, na época, não sabia disso, desculpa, Raquel. Jung, na época, não sabia disso quando ele começou. Né? Ele era um médico. Ele descobriu isso depois. Ele aprendeu isso depois, mas ele é isso. Deu uma boa facilitada, né? Foi muito interessante. Então a gente vai continuar com esse tema na próxima live? Sim, na próxima live vamos falar sobre os complexos. No sentido, desculpem, as constelações que estão em volta do complexo. Então vamos falar do complexo como uma coisa realmente complexa que se forma, que se manifesta em constelações. Muito bom. Tá bom. Até breve. Um beijo. Tchau, tchau.